engrandecido seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, e assim prestar nossa adoração, nosso culto, né, ao nosso Deus. Como é bom, irmãos, poder estar aqui, né? Como é bom ter essa liberdade, esse direito, né, irmãos? Quase falando a frase da irmã Maria, né? Mas não vou falar, viu, Maria? Irmão, quando você aprende a palavra uma vez, irmão, você não pode, né? Graças a Deus. Abre a tua Bíblia, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, o versículo 40. Somente um versículo. Êxodo, capítulo 12, o versículo 40. A palavra de Deus, irmãos, diz assim na versão da minha Bíblia: Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Mais uma vez, irmãos, para ficar na memória. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Pai, neste momento estaremos ministrando a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, precisamos da graça do Teu Espírito Santo, para que seja alcançada o propósito desta palavra. Abençoa cada irmã, irmão, a minha vida, e que possamos, Senhor, sair daqui abençoado, sairmos daqui cheio da virtude, da graça, da palavra, Senhor, que vem nos libertar, nos dá, Senhor, condição de continuar caminhando em fé, até chegar ao propósito, Senhor, que é a vida eterna, que é estar com o Senhor. Pai amado, nos ajude a continuar, ó Deus, caminhando, sem olhar para a direita, para a esquerda, mas continuando, independente da circunstância, Senhor, tocando, ó Pai, o alvo, Pai amado, e assim, sendo abençoado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. Amados, hoje eu quero estar falando sobre, irmãos, o tema: sempre há uma provisão. Amém? Deus, irmãos, Ele estabelece um laço com o ser humano, com o homem, e Deus, irmãos, em toda a história de vida do homem nessa terra, nós então vemos Deus sempre, irmãos, provindo a vida do ser humano, né, irmãos? Deus sempre cuidando, Deus sempre zelando, Deus sempre procurando, irmãos, trazer o homem para perto de si e assim abençoá-lo, assim dar a ele, irmãos, a graça, a misericórdia, né, irmãos, para que o homem viva a sua vida e na sua vivência ele possa, irmãos, conhecer a misericórdia de Deus, conhecer, irmãos, a eternidade que Deus tem para oferecer, irmãos, que é a coisa mais linda, irmãos, do cristianismo, do evangelho, do conteúdo que a Bíblia nos apresenta, né, irmãos, como promessa, como recompensa, irmãos, mais do que o ouro e a prata, é a vida eterna. Amém? Porque nós sabemos, irmãos, que essa vida, ela é uma vida passageira, ela vai terminar um dia, irmãos. Esse tempo
de ser um homem e uma mulher nessa terra física, irmãos, vai acabar um dia. Mas a promessa do Senhor é trazer a provisão, irmãos, para a salvação, levar o homem ao conhecimento, para que ele, quando terminar aqui, ele possa começar ao lado do Senhor uma vida, irmãos, plena e eterna. Amém? Irmãos, para ver, irmãos, dentro desse contexto de provisão, irmãos, Deus me levou a essa passagem. Por que não falar, irmãos, da nação de Israel? Trazê-la como exemplo, irmãos, para nós nesse momento em que nós enfrentamos circunstâncias tão adversas da nossa vida. Passamos por um problema, irmão, chamado pandemia, e que muitas das vezes alcançar o dia seguinte, irmãos, se torna um desafio para nós. Alcançar o amanhã, irmãos, é desafiador, porque nós sabemos, irmãos, que o tempo que nós estamos atravessando é tempo, irmãos, de turbulência, é tempo de dor, é tempo de lamento. E isso, irmãos, faz parte da vida aqui nessa terra. Depois que Adão e Eva pecam, irmãos, a vida do ser humano não ficou tão fácil como seria antes do pecado. Depois que Adão e Eva pecam, irmãos, então a vida do ser humano, agora, irmãos, que tinha uma regra de bondade, tinha uma regra de misericórdia, tinha uma regra, irmãos, que a própria natureza tinha, irmãos, que trazer ao homem o seu sustento. Agora o homem, irmãos, ele está vivendo a vida, e a sua vida ela vai gerando entre ciclos. Vão acontecendo períodos bons, períodos ruins, períodos alegres, períodos de tristeza, períodos livres, mas também períodos de cativeiro. E aqui, irmãos, a história que nós lemos, nós estamos falando, irmãos, de um período de 430 anos de cativeiro, irmãos, com o povo hebreu. A Bíblia, irmãos, vocês conhecem a história, diz que José, irmãos, ele é elevado ali dentro do Egito como governador, e quando, irmãos, ele revela o sonho ao rei, o rei então, irmãos, vai, como se diz, irmãos, trazer a ele um benefício por tamanha conquista daquele sonho revelado, né, irmãos? Uma coisa que incomodava o coração do rei, não tinha como ele, irmãos, decifrar o sonho, mas a Bíblia diz que José vai lá dar a ele, irmãos, como que se diz, a interpretação, e aquilo traz um benefício para José. A Bíblia vai dizer que ele vai ser constituído, irmãos, governador do Egito. Então, irmãos, aqui nós vemos que começa a história do povo hebreu dentro do Egito. Uma história linda, uma história bonita, uma história, meus amados irmãos, que no começo, irmãos, é uma história que o povo de Israel, que está atravessando numa terra de um período de fome, um terrível período, irmãos, que não tinha nada na terra para comer, a não ser dentro do Egito. Agora, irmãos, por intermédio de José, o povo de Israel vai para dentro do Egito, e eles vão, irmãos, com honra, porque José, irmãos, está governador, e estando governador, o rei dá a ele, irmãos, liberdade dentro da terra do Egito, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que se estabelece, irmãos, a casa de Jacó, eles vão crescendo, eles vão multiplicando. Por um período, irmãos, parecia que eles haviam voltado ao paraíso, mas isso daí dura pouco, irmãos. A Bíblia vai dizer que o rei morre. A Bíblia vai dizer, irmãos, que José também morre. E o sucessor de Faraó, irmãos, que começa agora a governar, irmãos, vai perdendo a história, vai perdendo, irmãos, aquela aliança, vai vendo no povo hebreu, irmãos, uma ameaça por causa do seu crescimento, da sua evolução. Eles vão se tornando gigantescos, irmão, dentro da nação do Egito. Isso vai causando, irmão, medo. Isso vai causando um temor no coração do rei, até que ele se vê, então, irmãos, obrigado, né? Como que se diz, irmãos, a escravizar a nação de Israel. Então aqui nós temos, irmãos, um segundo ciclo
na vida desse povo. Um ciclo de escravidão, de açoite, de ferrolhos na mão, nos pés. Um ciclo, irmãos, aonde eles eram obrigados, irmãos, em trabalho escravo. Irmãos, suar a camisa, vamos dizer, para ter um pedaço de pão, um pouco de cebola e um pouco de água. E isso, irmãos, vai se estender por 430 anos. Até, irmãos, que Deus levanta Moisés, e Moisés, irmãos, vem, como se diz, irmãos, em provisão, como uma provisão de Deus, irmãos, na vida desse povo, que agora não é mais 70 pessoas, como foi a família que entrou ali, a família de Jacó, a família de José. Agora são milhões de pessoas, não são mais 70. Então, amados, a Bíblia diz que Deus está provendo. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés, irmãos, e coloca uma missão na vida de Moisés, que era tirar aquele povo, irmãos, que não aguentava mais, irmãos, viver debaixo daquela situação, debaixo, como que se diz, daquela prisão. Havia um ferrolho, irmãos, havia algo que todas as vezes que eles acordavam, irmãos, eles tinham na mente: nós somos escravos, nós estamos em terras estranhas, né? Então, irmãos, Deus vai levantar Moisés e vai fazer com que Moisés vá ao auxílio, à provisão, para a libertação desse povo. Então Moisés, vocês conhecem a história, Moisés entra na história agora, não mais como, irmãos, o filho, né, da filha de Faraó, mas agora, irmãos, ele entra como o portador da voz, ele é o locutor de Deus para dizer para aquele povo, irmãos egípcios, para o seu governo: liberta o meu povo. E ele vai conseguir, irmãos, a história vai dizer que através das pragas vai se movendo, vai sendo, irmãos, como que se diz, confrontado Faraó, confrontado os deuses do Egito, até então, irmãos, que eles saem de lá, atravessam o Mar Vermelho, irmãos, e aqui nós temos um outro ciclo, o ciclo, irmãos, do deserto. O ciclo, meus amados irmãos, aonde é eles, Deus e areia, né? Porque vai ser 40 anos, irmãos, de caminhada nesse deserto. Eu quero que vocês, irmãos, atenham comigo, porque, irmãos, nós vemos que nós estamos falando de 430 anos. Aqueles que começaram lá no começo, irmãos, já não existem mais. Os que estão agora, irmãos, são pessoas que nasceram dentro do solo, foram catequizados, irmãos, egípcios. Conheciam os deuses. Ainda que tinha ferrolho nos pés e na mão, mas cresceu, foi educado dentro daquela cultura. Estava acostumado, irmãos, com o pão. Estava, irmãos, acostumado com um pouco de água, com, né, a cebola, com aquilo que vinha, ou seja, era natural para aquela geração ali daquele momento. Os pais, irmãos, entendiam o contexto de escravidão, mas, né, irmãos, aqueles que como que se diz, irmãos, os novos, era natural. E agora eles são levados, irmãos, para o deserto. Um deserto, irmãos, que é um ciclo diferente. É uma nova ótica. Não tem pão, não tem cebola, não tem água, só dunas de areia. Dá para entender isso? Olha para lá, irmãos, areia. Olha para cá, areia. Olha para trás, areia. Olha para frente, areia. Né, irmãos? Olha para a sacolinha vazia. Filho puxando a barra da saia da mãe: estou com sede. O outro lá: estou com fome.
Já parou para pensar, irmãos? Como que foi esses 40 anos? Você já parou para pensar, irmãos? Como que era a cabeça dos pais, das mães, quando amanhecia o dia e que o filho abria o olho, irmãos, para começar mais uma jornada, eles ter que conversar com o filho a respeito de quando o filho dizer, pai, estou com fome, mãe, estou com fome, quero comer. Já parou para pensar, irmãos? Porque nós só vemos, irmãos, o milagre, né? Água. Isso daí, irmãos, é uma outra questão, mas eu quero trazer você para a realidade, irmãos, de se viver no deserto. Porque nós vemos provisão, mas nós vemos uma vida, irmãos, que é traçada dentro do plano, irmãos, real de uma vida aqui nessa terra. Nós temos histórias boas para contar, não temos? Mas nós vivemos num lugar de amargura. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, de deserto. Nós estamos vivendo num período também, irmãos, que não é bom. Agora tenta imaginar o ciclo de vida que estava vivendo esse povo no deserto. Hoje, irmãos, como que se diz? O filho fez ancinho, ó mãe, quero leite. Você olha na carteira, não tem nada. Mas você tem amizade com o vizinho. O filho olha, irmãos, olha, estou com fome. Você não tem um arroz, mas você tem amizade com o vizinho. E ainda que o vizinho não tiver, irmão, nós temos recursos. Vamos para a ação social da cidade, vamos falar com o governo da cidade, vamos buscar amigos. Mas lá, irmãos, aonde correr? Aonde ir, irmãos? Se há areia para todos os lados. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para você? Que nesta vida, nós somos levados à circunstância. E ainda que sejam circunstâncias, irmãos, que vai lá na frente nos trazer o bem. Mas não apaga da nossa história o rastro de amargura. Não tira de nós o direito de viver, irmãos, a vida natural como ela é. E dentro da vida natural nós estamos, irmãos, submetidos a viver, irmãos, as queixas, os lamentos. Não tem como dizer, aceitei Jesus agora. Não, irmãos. Aceitar a Jesus é você ter uma expectativa melhor de vida. Sim. Não porque você vai virar um super-homem ou uma super-mulher. Não, é porque a partir do momento que você aceita Cristo, então você agora passa a ser acompanhado por Ele. Ele passa a fazer parte da sua história mais de perto. Mas Ele não vai, irmãos, te livrar, muitas das vezes, de você ter que enfrentar uma tempestade. Ele não vai impedir de que você, muitas das vezes, irmãos, tenha que fazer algo e passar por algo que muitas das vezes você, irmãos, não esperava passar. E como, irmãos, é natural do ser humano, o lamento faz parte, mas por que eu? Mas por que eu oro tanto? Mas olha, eu leio a Bíblia todo instante, meu Deus do céu, se fosse para comparar com a questão da vida diária na Bíblia, eu era a primeira pessoa. Irmãos, a vida natural, ela segue o seu curso natural. Sabe, irmãos, o problema, e eu tiro aqui uma história, eu tiro aqui um contexto, eu tiro aqui um exemplo. O problema, irmãos, da nossa vida hoje, do século 21, comparando, irmãos, com esse ciclo da vida de Israel, ali no deserto, não é olhar para frente, irmãos, e ver dunas de areia.
não é olhar para o lado, irmãos, e ver somente areia. O problema, irmãos, não era olhar para trás e só ver areia. O problema era olhar para cima e não ver nuvem. Sabe, irmãos, a melhor vida que Israel, irmãos, tinha, ou teve, na questão de viver os milagres, foi no deserto. Porque lá no deserto, não eram os telhados, irmãos, da casa de Faraó, que dava a eles segurança, proteção, contra o calor escaldante, irmãos, do deserto. Mas era a nuvem, a glória, a Shekinah de Deus. Sabe, irmãos, você pode olhar de um lado e de outro e não ver nada, mas se você olhar para cima, você tem que identificar Deus cuidando de você. Irmãos, nós podemos passar por vários ciclos da nossa vida, nós podemos passar por situações adversas, irmãos, mas você não pode, irmãos, passar sozinho, você tem que passar e ter convicção de que Deus está com você. O ponto, irmãos, maior da presença de Deus na vida e na provisão para o povo hebreu, o maior símbolo era aquela nuvem, irmãos. Olhavam para cima, a nuvem estava lá. Chegava durante a noite, irmãos, a temperatura caía, ia a zero, mas lá estava a coluna de nuvem, trazendo luz, aquecendo, fazendo com que eles continuem caminhando, ainda que o local, irmãos, é deserto, ainda, irmãos, que o local não oferece para eles uma segurança. Dia após dia, durante 40 anos, eles vão, irmãos, vivendo dia após dia, irmãos, contando minutos e segundos, na espera do milagre de Deus. O maior tempo e o melhor tempo da vida, irmãos, da nação de Israel, e isso é com base, irmãos, naquilo que eu conheço de Bíblia, foi o deserto. Desde a história, irmãos, que começa com Abraão até hoje, o melhor tempo, irmãos, da nação de Israel foi esse período do deserto. Porque eles não confiavam em cavalo, em cavaleiro, eles não confiavam em avião supermoderno, eles não confiavam em medicina supermoderna, eles tinham como base de sustentação o próprio Deus. Sabe, irmãos, porque quando nós saímos debaixo da nuvem, nós temos, meus amados irmãos, falsa segurança. Quando nós saímos debaixo da nuvem, irmãos de Deus, da proteção de Deus, nós nos convencemos fácil com as bolotas, irmãos, que é colocado. A cebola nos agrada, o pouco de água nos agrada. Nos acostumamos com os ferrolhos na mão e nos pés. O melhor tempo que aquele povo teve, irmãos, foi no deserto. Sabe por quê, irmãos? Eles sobreviveram de milagres. Dá uma olhada, irmãos, para a água que jorrou água, a rocha que jorrou a água. Onde que ela estava, irmãos? Qual que é a fonte dela? Em cima de trilhões e trilhões, irmãos, de grão de areia. Codorna, irmãos. Codorna não é ave que sobrevive em deserto, irmãos. Dá uma olhada na história. O povo com fome, clamando por carne. Dá uma olhada para trás, vai chover, irmãos, aquela nuvem preta vindo. Já pensou? Não tem casa, não tem nada. Olha para trás, aquela escuridão vindo, irmãos, e agora? Mas não era chuva, irmãos, era uma nuvem de codorna. Amém? Mamãe, olha a chuva.
as nuvens não batem, nuvem não tem asas. O problema, irmãos, é que quando chega em cima deles, elas não passam, elas descem. Irmãos, 40 anos comendo do milagre chamado maná. Hoje nós estudamos na escola bíblica dominical, e uma das recompensas, irmãos, que Deus promete, ali se eu não me engano, a Pérgamo, né? Olha, vocês lá vão comer do maná. Olha só, irmãos, o que eles experimentaram lá, nós vamos comer também. Chama maná. O alimento que vem de Deus. Já parou para pensar, irmãos, como que é? Sabe, irmãos, então Deus vai ajudando, Deus nunca vai, irmãos, abandonando, Deus sempre está na provisão, Deus sempre está presente na história. Ainda, irmãos, que a circunstância vai tentando apagar a visão de Deus acerca do nosso conhecimento, vai tentando tirar Deus de cena na nossa vida e mostrar somente as desgraças, derrota, as circunstâncias adversas. Irmão, mas uma coisa é, quando você olhar para a direita e não ver saída, olhar para a esquerda e não ver saída, olhe para cima, você tem que encontrar a nuvem, você tem que entender que Deus está sobre qualquer circunstância, Ele é maior que qualquer problema que venha sobre a sua vida. Irmãos, a promessa dele não é te dar apenas, irmãos, o alimento de hoje, mas é fazer você assentar na mesa com ele e comer da árvore da vida. Essa é a maior recompensa. É por isso que eu e você, aleluia, não podemos olhar pela fé e entender que a nossa esperança se limita somente aqui, pelo carro, pela casa, mas que a nossa esperança nos leva a entender que a eternidade, ela é a nossa coroa. Tem uma coroa nos esperando lá. Tem algo lá, irmãos, que vai valer a pena. Tem algo lá, irmãos, que quando você olhar para trás, você vai ver, olha, valeu a pena. Valeu a pena renunciar isso, renunciar aquilo, valeu a pena. Aleluias. O problema, irmãos, é que entre o Egito e Canaã existe deserto. O problema, irmãos, é que para nós chegarmos na eternidade tem a vida física. E a vida física, irmãos, ela é cruel. A vida que nós vivemos aqui, irmãos, por mais qualidade que nós tenhamos nela, ela ainda é cruel, ela vai te trair, o teu coração vai te trair, os teus deleites vão te trair, as tuas paixões, irmãos, vão te trair. Satanás vai usar, irmãos, daquilo que te alimenta, daquilo, irmãos, que traz alegria para o teu coração, para enganar você, para tirar você do foco. Ele sabe, irmãos, que nessa caminhada, nós podemos parar e ficar para trás. Porque muitos saíram, irmãos, muitos viram promessa, muitos viram milagre, mas muitos pararam e ficaram pelo deserto. E nós precisamos continuar, porque nós também estamos atravessando um ciclo difícil na nossa vida. E quando nós, irmãos, deixamos de agregar a Deus os direitos dEle, entender que nós somos 100% dependentes dEle, e que tudo que gira em torno de nós, irmãos, é provisão dEle, então nós acabamos, irmãos, muitas das vezes achando que temos chegado aonde temos chegado é porque nós somos o bambambam, e não somos. Estar aqui hoje, irmãos, é uma misericórdia. Aí eu tenho que falar a frase da Maria. Muitos queriam, sim, mas vencido pelo pecado não podem. Vencido, irmãos, por qualquer circunstância adversa, não consegue. Então, irmãos, eu e você que conseguimos, olha só,
Eu e você que nesta noite conseguimos entrar dentro desse templo, irmãos, temos que dar honras e glória, irmãos, e fazer deste culto como se fosse o último da nossa vida, irmãos, porque nós atravessamos esse dia, chegamos nesse momento, e aqui estamos cantando, adorando, louvando o nome do Senhor. Aqui estamos, irmãos, tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, dizendo a nós: está difícil, mas continua caminhando, está difícil, mas continua caminhando, porque eu estou contigo. O deserto, irmãos, ele existe um período de tempo, ele não é para sempre, mas também, irmãos, ele não é fácil. Atravessar o deserto, irmãos, ele vai causar dor, ele vai causar lamento, ele vai causar tristeza. O deserto, irmãos, vai levar nós até mesmo a murmurar. O deserto vai fazer com que nós murmuramos. E até alguns bezerros de ouro, irmãos, fabricamos. E é aí, irmãos, que nós muitas das vezes corremos o perigo em substituir a provisão divina pela capacidade, irmãos, que temos, os recursos que temos diante de nós, como tecnologia, ciência, medicina, dinheiro. O presbítero falou, tem muita gente que confia mais no dinheiro, irmãos, né, do que no próprio Deus. Então, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, muitas das vezes pode nos levar, irmãos, a ter uma ilusão da provisão e nos tirar debaixo da nuvem. Irmãos, Deus falou para Moisés: olha, eu vou preparar um anjo, Senhor, ele vai acompanhar vocês. Moisés não aceitou, falou: não, Senhor, é eu e o Senhor, não é eu e o anjo. Amém, irmãos? Qual que é o pacto que você tem, irmãos? Quando você levantou a tua mão e disse: eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, esse pacto é entre você e Ele. Não deixa Satanás apresentar, irmãos, uma proposta diferente. Não deixa, irmãos, o mundo te apresentar algo diferente. E quando for apresentado algo, a Bíblia vai dizer: olha, que se descer um anjo, e se ele trouxer um outro evangelho, olha, considerai anátema, ou seja, amaldiçoado. Com quem você fez o teu pacto, irmãos? Moisés tinha um pacto com Deus. Moisés, irmãos, em todo momento, por mais que as pessoas ficavam: Moisés, lá nós tínhamos isso, Moisés, você tirou nós para morrer aqui, Moisés, pelo menos lá nós tínhamos um pedaço de terra para afundar para dentro, quando morrer, Moisés isso, Moisés aquilo. Moisés nunca deixou, irmãos, a visão da nuvem, da proteção, da provisão de Deus, sair daqui de dentro. Em quem eu e você temos crido? Quem que é, irmãos, a base, irmãos, para o nosso dia? Quem que é a base para a nossa noite? Que nos faz continuar, seja de dia ou de noite, caminhando rumo a Canaã celestial. Qual é a nossa segurança? A nossa confiança se estabiliza em cima de quê? Vivemos um ciclo, irmãos, diferente agora. Há uns dias atrás nós estávamos bem, não precisava de máscara, não precisava de vacina, não precisava de remédio, não precisava de isolamento, não precisava de nada. Hoje nós somos acometidos de tudo isso, mas continuamos o ciclo da vida. A vida vai continuar, não importa, irmãos, o tamanho da dificuldade que vai aparecendo no deserto, na caminhada, não importa, irmãos, a luta. O importante é que você tem que ter a convicção de que quando você olhar para cima, você encontra Deus dizendo: olha, eu estou aqui contigo. Olha, eu estou aqui, fica tranquilo.
Interessante, irmãos, que o escuro ele traz medo, não traz? Imaginou, irmãos, no meio do desertão, as crianças, tem crianças que gostam de dormir no escuro, mas tem umas, né, irmão, que apagou a luz e acabou. Até isso, Deus, irmãos, né? A coluna de nuvem descia, irmãos, e clareava tudo. Segurança, irmãos. Eu e você, irmãos, temos que estar seguro, se sentir seguro. E não importa, irmãos, o tamanho da situação, da circunstância. O deserto levou 40 anos. Eu não sei quanto tempo, irmãos, nós vamos atravessar esse novo ciclo da nossa vida. Mas, irmãos, fica tranquilo. Israel ficou 40 anos, rodando em círculo. Deus rodou em círculo com eles, amém? Não importa, irmãos, quanto tempo vai levar, Deus caminhará conosco. Deus estará conosco. As mãos dele nos sustentará, os braços deles nos sustentará. Ele será, irmãos, o Deus, o grande eu sou, na provisão necessária de cada dia. Ele será a nossa água, amém? Se coloque de pé. Ele será o nosso alimento, ele será o nosso maná. Irmãos, ele vai ser. Moisés, quando você chegar para Faraó, diga para ele: o eu sou te enviou para libertar o meu povo. Isso quer dizer o que? Olha, eu sou o que eles precisar, que eu precisa ser na vida dele. Irmãos, eu não sei que nesse caminho, nesse deserto que nós estamos atravessando, cada um tem, irmãos, uma dificuldade, mas o interessante é que esse Deus, o eu sou, ele é para mim aquilo que eu preciso que ele seja. Ele é para você aquilo que você precisa que ele seja. Talvez, irmãos, o que eu preciso que Deus seja na minha vida não é o que você precisa para a tua vida, mas o interessante, irmãos, é que aquilo que você precisa, ele será. Basta você acreditar, irmãos, basta você crer. E Deus, irmãos, nos fará atravessar esse deserto. Nós vamos chegar do outro lado. Um novo ciclo de Deus, irmãos, está fazendo parte desse novo tempo. Irmãos, Deus tem a ensinar Israel no deserto. Deus está a ensinar nós nesse período em que nós vivemos da nossa história. Seja um bom aluno. Faça as lições certas. Tem uma frase, irmãos, que eu uso dizer, que o dia que nós vivemos hoje é uma aula prática, irmãos, na escola da vida. Portanto, devemos viver o dia de hoje, irmãos, com responsabilidade. Irmãos, que neste dia você tenha responsabilidade sobre ele, viva dele o melhor de Deus para a sua vida, e quando você findar esse dia, não deixa de reconhecer a provisão de Deus. Se você chegou até aqui, é porque a misericórdia é sobre a sua vida, é porque Deus está sobre você, está sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre os teus bens. Você, irmãos, não pode esquecer que sempre Deus providenciará para a tua vida o melhor. E a única coisa que eu e você podemos fazer acerca disso é reconhecer e retribuir em gratidão. Amém? O que Deus quer de mim e de você? Gratidão. Gratidão é reconhecimento. Gratidão é você olhar e dizer: olha, eu não cheguei sozinho, alguém me trouxe. Gratidão, irmãos, é você chegar e dizer: olha, eu estou aqui e eu nunca vou abandonar. Irmãos, quando eu olho Caleb, ele reúne o povo, irmãos, e diz assim: olha, eu já estou da idade de 85 anos, é como se fosse no primeiro dia, eu ainda tenho força para desembanhar minha espada e lutar, eu ainda tenho força para colocar, como se diz, vencer mais uma guerra. Irmãos, ele era grato. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, se não me falha a memória, Josué, ele chega com o povo, quando está entrando, irmãos, para dentro de Canaã, ele diz assim: olha, negócio é o seguinte, chegam aqui, nós já estamos para entrar, já conquistamos muito, agora é a hora de tomar posse, mas nós não podemos entrar como nós estamos,
ainda há Egito em nós. Aqui dentro, nós não vamos poder assumir a patente dos deuses daqui. Mas só que é o seguinte, vocês não são obrigados a fazer nada por força. Então, daqui para lá é decisão suas. Vocês só vão fazer isso se vocês quiserem. Mas, porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, Josué estava dizendo assim, olha, não importa, ainda que só eu, a minha esposa e os meus filhos, passamos do outro lado. Ainda que seja só nós vamos fazer isso e continuar, irmãos, reconhecendo a nuvem, reconhecendo a presença, reconhecendo a provisão. Irmãos, nenhuma circunstância pode, irmãos, te abandonar da caminhada. Irmãos, a gratidão e o reconhecimento é a única maneira de nós, irmãos, dar ao Senhor, ou fazer algo por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Então, amado, que você possa aliançar com o Senhor nessa noite. Que a tua oração seja uma oração de pacto, de gratidão. Seja uma oração, irmãos, dizendo, Senhor, esse ciclo que eu estou passando na minha vida, Senhor, não é fácil. Mas eu continuarei te servindo. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Aleluia. E isto será, irmãos, a vitória para você continuar caminhando e chegar do outro lado. A sua fidelidade ao pacto feito na tua aceitação com Ele. Nada pode, irmãos, te desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, irmãos, vamos orar. Deserto chega. O interessante, irmãos, que quem levou para o deserto foi Deus. Às vezes você está passando situação, irmãos, que diz assim, pô, mas eu não mereço. Irmão, fica tranquilo. As adversidades, irmãos, ela vem, ela faz parte da natureza. Ela está ligada, irmãos, à matéria corrompida depois do pecado. Mas Deus ainda continua na história, não abandonou o ser humano, Deus está presente. É por isso que Jesus, ele vai, morre, ressuscita. E ele diz, agora eu estarei convosco até a consumação do século. Amém? Então adore e agradeça, renova o teu pacto com o Senhor. Agradeça a Ele, irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. Pai, no nome de Jesus.